Lá longe, soam as sirenes, as ambulâncias, os bombeiros, a polícia. Nada a ver comigo. Lá ao longe, no Vale do Taquari, sobem as águas, arrasam, mas eu estou tranquilo. Nada a ver comigo. Daqui a pouco estas águas chegam ao Guaíba. E o Guaíba transborda, invade as ruas, as casas, desaloja, entra na nossa igreja. E mesmo assim ainda eu fico olhando pela televisão e muitas vezes isto não me atinge. Mas estou seguro. Quando a coisa aperta, quando sentimos na pele, tendo que abandonar a nossa casa, ou tendo que botar os pés na lama, arregaçar as mangas, aí sim podemos dizer que a coisa é séria. Agora temos uma noção mais viva e real do que significa uma enchente, do que significa ser invadido em nossa casa, em nossa igreja, em nossa cidade. Tem alguma ligação a fazer com a tenda, a barraca, que é o nosso corpo aqui nesta terra? Claro, lembra as fragilidades, lembra as culpas, lembra morte. Mas vamos focalizar um pouquinho diferente. De repente alguém diz assim: tudo isso está muito longe. Eu sou jovem, sou forte, tenho saúde, tenho planos, tenho projetos. Não tenho nada a me preocupar com um corpo tenda perecível, com a morte e com a lei. E as pessoas então dizem assim, como aquele rico da parábola: que cara feliz você é. Você tem tudo para o resto da sua vida. Coma, beba, divirta-se. Pensar num corpo barraca, numa humilhação física, num corpo desvanecente, fraco e mortal, para muitos é coisa lá de muitos anos adiante. Então se descuidam do que não deviam se descuidar. Dia após dia, as águas do envelhecimento, das limitações, vão se apresentando. Nós não queremos antecipar, é claro, as agruras de amanhã, os problemas que amanhã poderão acontecer e nos afetar. Mas, por outro lado, não podemos ficar simplesmente acomodados. Precisamos ter consciência do que amanhã ou depois pode acontecer. Precisamos realmente prevenir-nos quanto ao amanhã, aqui neste mundo, e o amanhã eterno, principalmente. E temos então algumas apostações na palavra de Deus. Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem. Aquele mesmo homem que disse que só lhe restava diversão e aproveitar os bens materiais, ouviu a sentença: louco, esta noite tu morrerás, e tudo o que tens preparado para quem será? E lembramos sempre as palavras clássicas, vamos dizer assim, de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida verdadeira, ou
dizia a outra tradução, se perder a sua alma. Pois é desta vida verdadeira que o apóstolo Paulo está falando na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Deus nos dará uma casa no céu, não feita por mãos humanas, que durará para sempre. Uma casa, não como essas que as águas levaram ou invadiram, uma casa não feita por mãos humanas, uma casa no céu, uma casa que durará para sempre. Isso sempre será consolo nas horas difíceis da vida, quando as águas das tribulações se abaterem sobre nós. Sempre nas nossas fragilidades, as promessas de vida eterna e de vitória, de acordo com o que Cristo nos conquistou, sempre será consolo. E tomara que seja para aqueles que foram tão duramente afetados. Paulo diz que gememos angustiados nesta barraca, neste corpo e neste tempo, e que ansiamos pela vida verdadeira, pelo lar celeste, pela morada de Deus lá no além. Aí a minha pergunta é: será que é tão verdadeiro assim? Quando olhamos para nós e para os que nos cercam, quem sabe até na nossa família, existe esta ânsia, esta procura por esta casa não feita por mãos humanas, por esta vida num corpo glorioso lá no além. Lembremos que nas várias parábolas das sementes e dos semeadores, o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Lança sementes. E aí a gente se questiona: que sementes nós estamos lançando? Segundo questionamento, estamos atentos ao joio, lembrando uma outra parábola, ao joio que o inimigo está semeando? O inimigo semeia o seu joio na religião, na política, nas ideologias, nos ensinos, nas propagandas, nos valores morais e espirituais e em toda a parte. Estamos atentos a esta maligna semeadura. E em terceiro lugar, permitimos que a semente da palavra de Deus, semeada com tanta abundância e cada vez mais nos dias de hoje, permitimos que ela germine, cresça, floresça e produza bons frutos. No versículo 10 deste texto de Paulo, ele diz uma coisa muito séria: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E é isso que também muita gente esquece na sua caminhada terrena aqui. Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, dedicar mais tempo e pensar com mais seriedade naquilo que estamos investindo, o nosso tempo, os nossos bens, os nossos valores, a nossa vida, e lembrar-se do Criador desde a mocidade, são recomendações que não se podem esquecer. Todos somos pecadores e certamente temos a nossa parcela de culpa nas enchentes, nos incêndios, nas idolatrias, no apego aos bens materiais, onde há muitos cacarecos e supérfluos.
Somos responsáveis nos negócios fraudulentos, no egoísmo, nas doenças e na guerra, e demais calamidades que o nosso mundo enfrenta. Mas, por outro lado, e esse é o destaque que não podemos esquecer, também somos capazes, pela fé em Cristo e pelo poder do Espírito Santo que nos renova, somos capazes de fazer a diferença, de fazer algo mais para minimizar os efeitos do pecado e as devastações causadas pelo afastamento de Deus, pela ignorância do lar celeste, pela rejeição de Cristo Salvador. Em Cristo somos uma fonte a jorrar para a vida eterna, uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Se as enchentes prováveis ou reais da vida nos preocupam, não sejamos negligentes em relação às garantidas promessas de casa nova, de lar celeste, de corpos redimidos e gloriosos, de enchentes de felicidade, paz completa e infinita. Nossos projetos de vida, nossas expectativas, nossas reações diante das enchentes, nossos anseios pelo lar celestial, tudo depende da nossa união com Cristo, que deu a sua vida para que nele tivéssemos redenção, perdão, novas forças e energias operadas pelo Espírito Santo através da fé, tivéssemos condições de ser mais ativos e fiéis na obra do Senhor. E é isso que mais do que nunca esta época está precisando, tanto na ajuda material aos que foram atingidos, como no testemunho da fé e nas promessas de Deus. Em Cristo, nesta união com Cristo pela fé, temos perdão, nova vida, esperanças renovadas, segurança e paz. Sejamos agentes, não nos decepcionemos demais com as expectativas não alcançadas, no sentido de coisas materiais nos serem tiradas e as enchentes não invadirem o nosso lar ou a nossa igreja, mas não negligenciemos jamais a oferta de lar celestial, de um corpo novo, sem pecado e sem lágrimas, portas abertas para a vida eterna através de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim Deus o conceda. Amém.